Ceticismo na Grécia Antiga. Mais uma escola filosófica chamada helenística, mais uma escola do período denominado na filosofia, na história da filosofia, de helenismo. Já vimos em vídeos anteriores as outras 3 escolas filosóficas helenísticas. Quais seriam? O epicurismo, o estoicismo e o cinismo. Vimos nessa sequência de vídeos de 5 minutos, vídeos que de modo bem resumido, direto e objetivo, tentam compreender essas escolas filosóficas gregas e romanas, aliás. Vamos então ao ceticismo. Deixemos de lado, então, o significado da palavra cético ou ceticismo para o senso comum nos dias atuais. Cético hoje seria aquele indivíduo que crê apenas na ciência. O que a ciência prova é verdade, o que a ciência não prova não é verdade. Se a ciência não prova Deus, é porque Deus não é verdade. Vamos esquecer, então, esse tema, que nós poderemos abordar numa outra videoaula, e nos concentrarmos na origem, no ceticismo da Grécia Antiga. Bem, um dos grandes nomes dessa corrente filosófica foi Sexto Empírico. E para Sexto Empírico, para o ceticismo grego antigo de modo geral, as verdades sempre têm os seus contrários de modo tão crível quanto elas mesmas. Vamos explicar isso de modo mais claro. Se eu digo a você uma verdade sobre Deus, Deus existe. Deus existe porque se uma coisa foi criada por uma coisa anterior, que foi criada por uma coisa anterior, que foi criada por uma coisa anterior, posso dizer também que deve haver necessariamente, logicamente, uma coisa que não foi criada por ninguém, por nada. Uma coisa que sempre existiu e que criou todas as outras. Um Criador, Deus. Proveio logicamente a você a existência de Deus. Para os céticos, tão bom quanto esse argumento que prova a existência de Deus é qualquer outro argumento que prova a inexistência de Deus. Ou seja, para a verdade de que Deus existe, existe uma contra-verdade tão boa de que Deus não existe. Vejamos um exemplo disso. Digo então que se o Deus cristão é tão misericordioso, é tão benevolente, é tão bondoso, por que ele permite tanta miséria, tanta desigualdade social, tanta covardia, barbárie entre os homens? Por que ele não acaba com isso logo? Enfim, é um argumento interessante. A humanidade é uma miséria e Deus é perfeito. Não há uma contradição nisso entre a criatura e o Criador? Então, para os céticos, não há como chegar a uma verdade final, a um juízo final. Todas as discussões tendem a se destruírem, ou seja, alguém diz uma verdade e o outro diz uma verdade oposta, e essas duas verdades se debatem, mas elas se equivalem, não há uma verdade absoluta, não há como encontrá-la na verdade. Os céticos não negavam uma verdade absoluta, poderia até haver uma verdade sobre todas as coisas, porém ela não seria encontrada pelo ser humano na sua razão limitada. Já que seria impossível encontrar um juízo final sobre todas as coisas, para que então esse debate desgastante? A ataraxia, ou seja, a paz de espírito, a felicidade de espírito, que os céticos tanto procuravam, que os cínicos, estoicos, epicuristas, que os filósofos helenísticos procuravam de modo geral, a felicidade, a ataraxia, seria alcançada quando todos nós fôssemos mais humildes. Os cínicos olhavam para trás e percebiam que o homem, na sua história de amor com a filosofia, sempre procurou orgulhosamente, soberbamente, de modo vão, tentar encontrar a verdade. Sempre tentou achar a verdade, dominar a verdade, ser o senhor da verdade. Então, para os céticos, sejamos mais humildes, entendamos que somos limitados, não podemos encontrar a verdade absoluta sobre as coisas, não temos essa faculdade intelectiva, ao menos ainda. E já que não temos esse poder, já que não podemos atingir essa verdade absoluta sobre qualquer coisa, para que então nos preocuparmos em tomar partido desta ou daquela ideia? Para que então nos preocuparmos tanto em reduzir a filosofia, o saber humano a encontrar a verdade? Por que não aceitar verdades?
Por que não aceitar opiniões? Conviver bem com as verdades múltiplas, com as opiniões múltiplas. Isso, com certeza, segundo os céticos, nos tornariam mais felizes, nos tornaria mais pacíficos, mais harmoniosos conosco e com os outros. Busquemos menos a verdade, sejamos mais humildes. A verdade é impossível de ser alcançada, a verdade é entendida como algo absoluto, como algo inquestionável.